Cara, senti uma grande dificuldade, não, senti um problema, assim, na parte em casamento, tá? Mais voltado para o casamento. No curso, eu vi bastante que você ia ao redor do padre, fotografava toda hora, né, e tal. Tava sempre ali nativo, nunca ficava parado. Aconteceu um grande inconveniente que o padre, depois da cerimônia, né, ele veio e falou para nós que não estava fotografando demais. Uhum. Nós tava quieto na nossa, né, não ficamos caminhando para lá e para cá, que nem louco, né, mas nós ficamos paradinho, cada um no seu lugar, né, nós Uhum. já tínhamos combinado, planejado ali antes da cerimônia, e ficamos fotografando. Uhum. Não estava usando flash, estava sem flash para não atrapalhar o padre, porque eu estava ali atrás dele, né. Aí depois ele me chamou e disse que eu não era para ficar ali durante uma cerimônia, né. Uhum. Só que aí eu fico sem a foto, né. O Uhum. que faria nessa É situação? Qual normal. seria a solução A para isso? solução, a solução é você não ser inconveniente. Você deve ter sido sem querer, tá? Primeiro, vamos lá, vamos bater algumas coisas. Primeiro, cada padre é um padre. E eu não vou falar muito sobre isso, porque é sutil falar sobre isso, mas existem regras, e essas regras elas não são iguais para todos os padres. Cada um cria a sua, cada paróquia cria a sua. É um caos. Cada um cria suas regras lá dentro. A casa é de Deus, mas quem manda são eles. Então, na cabeça deles. Então, é normal. E ó, eu fotografo, porra, todos, vários estados, religiões diferentes. Então, é sempre um show de horror, assim, né? Então tem os caras que são simpáticos demais, são realmente padres, ao meu ver, e tem outros caras que são uns baita de uns cuzão. Como fotógrafo, tem os bons, tem os cuzão, tudo tem os bons e tem os mais ou menos. Então primeiro tem o padre que é tal. Então tem a divisão do padre. Sobre ele a gente não vai falar, porque não importa se ele é cuzão ou não, a gente não pode atrapalhar o dele, né? E ele também não deveria atrapalhar o da gente. Então a gente não vai falar sobre ele. Mas a primeira coisa que tem isso, tem níveis, tá? Tem níveis de padre, tem níveis que se incomodam mais facilmente e tem uns que não se incomodam, né? Então, o que acontece? Agora, quando você me diz que você ficou parado ali, isso é ser inconveniente, na minha opinião. Porque você ficar parado próximo dele ou atrás dele por um período de tempo um pouco maior é ruim. Isso eu não faço, não aconselho. Por isso que eu me movimento. Eu caminho, muito de boa, tranquilo, sorrindo sempre. Por quê? Porque se você ficar atrás dele, imagina se coloca você na situação do padre. Você está aqui, o tempo todo alguém atrás de você. Ou do lado aqui onde ele não vê. Então, eu também me incomodaria. Porque ele sabe que você não precisa ficar o tempo todo ali. Você precisa chegar ali na hora certa. Ah, mas eu não tenho a foto. Mas a foto não é o tempo todo. Você não está gravando um vídeo. Você está fazendo uma foto. Então é um momento decisivo que eu ensino lá. A hora certa de ir. Então, eu respeito o espaço íntimo. Eu ensino sobre espaço íntimo na direção de pessoas. Eu não sei se você já chegou nessa aula. Sim. Mas o padre também tem espaço íntimo. Então, o espaço íntimo do padre geralmente é um pouco maior né? Enfim. Então, o Uhum. que acontece? Eu respeito esse espaço íntimo, fico um pouco mais distante. Na hora certa, eu chego 2 passos para frente e clico, e uns passos para trás de novo. Porque ele entende que eu estou fazendo o meu trabalho. Ele entende que acabou de acontecer um sorriso ou algo muito legal, e eu, como um bom profissional, estou no lugar certo, na hora certa, clicando isso. E quando nada acontece, eu dou uns passos para trás, porque não está acontecendo nada. Então, isso é um erro comum de quem está começando no mundo dos casamentos, que é, eu não quero atrapalhar. E por não querer atrapalhar, às vezes atrapalha mais do que... Por quê? Porque você está aprendendo a fazer isso. Então, tá tudo bem, tá? Tá tudo certo. Mas acontece muito. Ah, eu não quero atrapalhar. E acaba atrapalhando mais por não querer atrapalhar. Aí fica parado lá. E aí acaba sendo um inconveniente, porque o cara pensa, por que o cara tá parado aí? Não tá fazendo nada igual? Ou por que ele está clicando um monte? Não está acontecendo nada. Porque os padres, eles normalmente já casaram muitas pessoas. Olha que louco.
Então, tem padre que tem 100, 200, 500, 600 casamentos nas costas, como eu, ou muito mais. Aí para pensar, quantos caras eles já viram trabalhar? Quantos fotógrafos já viram trabalhar? Quantas boas equipes, quantas médias equipes, quantas equipes ruins eles já viram trabalhar? Eles também têm uma baita experiência, né? Inclusive, às vezes ele tem mais experiência do que nós fotógrafos com isso, porque ele vê que é tipo de gente trabalhando. Os bons, mais ou menos, os ruins. Então, às vezes, eles são calejados. Tem padre que, entre nós, tem fotógrafo que também passa do ponto, né? Eu sempre brinco, assim, quando o padre não deixa a galera subir no altar, é porque provavelmente um fotógrafo já fez uma cagada no altar. Né? Porque é difícil alguém proibir uma coisa se nada de ruim aconteceu. Então, sim, tem história. Nossa, tem história, rapaz. Tem muita história. Então, tem padres que já falaram para mim, por exemplo, você não pode subir no altar. Beleza. Mas eu subo igual. Só que eu subo quando? No começo? Não. Eu subo quando ele tá focado e concentrado. Sabe quando ele tá na hora de casar os caras, que ele tá falando, ele tá super concentrado? Nessa hora que tá tudo acontecendo, nessa hora que eu subo devagarinho, pai, faço as minhas fotos e saio. Eu não faço quando ele não tá fazendo nada. Eu faço quando ele tá focado e quando tá acontecendo alguma coisa e ele nem me percebe daí. Por quê? Porque ele tá focado naquilo. Ele tá focado naquilo. Eu não atrapalho ele. Tu entende? Então, e é muito de sentir, de novo, a questão do padre e você entender, cara, não deveria atrapalhar. E outra, às vezes quando a gente não quer atrapalhar, a gente anda sem confiança. E aí é pior. É muito louco, porque às vezes eu vejo, né? Eu chego em cidades maiores, a gente geralmente chega um pouco antes, tá rolando o casamento. Então você chega lá e vê as outras equipes trabalhando, e enfim, né? E eu vejo que tem gente que caminha de um jeito que ela não quer atrapalhar e chama mais atenção. Eu caminho normal na igreja. Por quê? Porque, cara, eu faço parte da história ali, eu faço parte disso. Eu não posso chamar atenção, e para não chamar atenção eu não fico andando pelos cantos, eu não fico me agachando o tempo todo. É normal, eu ando normal, como padre anda normal lá. Como a cerimonialista boa anda normal, ela caminha normal, ela caminha com certeza. Ela vai onde ela sabe onde ela está indo, ela sabe o que está fazendo. Entende? E, essa confiança, as pessoas sacam isso. E aí eles simplesmente não olham mais pra gente não passa mais a atrapalhar. Né? Então isso é uma coisa que a experiência vai te trazer. Tá? A experiência vai te ajudar nessa parada. Isso é uma coisa que eu, Kunz, não precisei aprender sozinho. Isso é uma das coisas que o meu pai me ensinou muito no começo. Né? Os meus pais, eles já fotografavam e eles me ensinavam bastante essa questão de não ser inconveniente, de você ser... enfim, estar ali, trabalhar, fazer o que tem que ser feito, mas também evitar aparecer, e aprendi bastante com eles, né? E obviamente depois eu fui me soltando cada vez mais. Então no começo, tipo assim, usar terno, usar gravata. Há muitos anos eu não uso mais. Por exemplo, meu pai nunca bebeu em um casamento. Assim, só se ele fosse convidado. Ele trabalhou a vida toda dele nos eventos e nunca bebeu. E hoje eu bebo um pouquinho na finaleira ali. As coisas mudaram. O cliente, se eu não beber, ele se ofende. Eu não vou... Ele fica bravo. Eu não vou beber. Quando a gente fala beber, às vezes a galera acha que eu já saio tirando a camisa e rodopiando lá no meio. Não, você tá ali, fotografando e tal, e o cara te serviu uma taça de vinho, se tomar um vinho de boa, ou tomar uma cervejinha, ou tomar um esquisinho de boa, não tem nada de errado com isso. Inclusive, eu acho que é importante, até pra mim, e às vezes eu não bebo porque eu tenho que dirigir, às vezes mais longe, e eu não bebo. Eu vou te contar, tá? Por exemplo, no final da festa, a galera tá muito louca e o espaço íntimo deles já não existe mais, porque é aquilo que eu ensino, bêbado não tem mais espaço íntimo, então ele vem aqui falar no seu ouvido, ele basicamente gospe dentro do seu ouvido e te abraça, e o Kunz é foda, e aí quando você não bebeu nada, você tá caretão, às vezes dá uma irritada, assim, tipo, cara, agora com o Covid piorou, né? Porque, tipo, antigamente era normal se cuspir, né? Tipo, o cara cuspir no cara.
Agora com o Covid, desde que criaram essa parada aí, é um bagulho que, tipo assim, tu vê, ó, alguém fala do seu lado, gospe em ti, tu fica pensando, meu Deus, vou morrer agora, sei lá, vai. A gente ficou 2 anos longe das pessoas. Então agora, quando a pessoa chega perto, pra mim está dando está incomodando, né? E aí eu até falei esses dias pra Diana, falei, cara, sem beber tá foda. Tá foda de ficar aqui com a galera e entrar no clima deles sem beber nada. E aí, como você tá cansado, você precisa beber o quê? Uma dosinha de uísque, eu já tô sem meu espaço íntimo também. Por quê? Porque eu tô cansado, tô trabalhando, tô focado, né? Então, porra, nós estamos falando de padre, agora estamos falando em uísque na festa. De Sei whisky. lá porque quando a gente chegou nesse papo. Não, mas Mas é a perfeito. mesma coisa, sabe? Então, Entendi. assim, eu tava falando do meu pai, né? Então ele me ensinou algumas coisas e que por muitos anos eu fiz isso, né? E depois a minha autoria, meus clientes vão mudando, tudo isso vai mudando. E a gente vai se adaptando, né? A gente vai se adaptando à situação como um todo. Então, por exemplo, com o padre, vou te dar mais um exemplo. Eu cumprimento o padre antes de começar a trabalhar. Mas aí tem cara, isso aqui é papo, nossa senhora, dá pra fazer um curso só disso. E tá rolando uma parada na minha cabeça quando vai rolar essa parada um dia. Mas ó, por exemplo, quando você chega, você deve cumprimentar o padre ou não? Tem os dois lados. Sim. Se você chegar e cumprimentar, e muita gente faz assim, tem que ser simpático, o padre, legal. Aí você chega assim, olá, padre, tudo bem com o senhor? Então, ó, o senhor fica à vontade, se eu estiver fazendo uma coisa errada, ou se tem alguma coisa, você me fala. Porra, você acabou de dar a carta branca para ele sentar o chulé nas regras em você. Então, eu nunca aconselho fazer isso. Tipo assim, você acabou de dizer, cara, qual é a regra? Me fala que eu vou respeitar. Puta, meu, não é assim. Mas também você não vai chegar lá e vai dar as costas para ele e não vai cumprimentar o cara. Também não. Existe um meio termo. O que é o meio termo ideal para mim? Eu sempre tô correndo nessa hora. Correndo. Normalmente é de verdade, mas se não for, eu pareço estar correndo igual. Então eu chego no coisa, estou montando meu equipamento, eu geralmente cumprimento o padre quando eu estou montando meu equipamento. Então eu estou montando aqui minha câmera, minha segunda câmera, eu vejo o padre, ô padre, tudo bem? Se ele estiver mais longe, eu cumprimento ele, ou se ele estiver perto, eu dou a mão para ele. Tudo bem com o senhor? Bom trabalho para a gente hoje. E me arrebento, vou embora. Vou fotografar, vou buscar uma coisa para fotografar. Por quê? O que eu estou fazendo? Estou sendo simpático, estou dando bom trabalho para ele, né? Mas eu não estou dando abertura para ele me dizer assim, ó, meu, aqui pode, aqui não pode, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Cara, porque depois que ele me fala, ó, olha só, se ele não me fala nada, na teoria, eu posso tudo. Eu posso tudo até não atrapalhar, né? Óbvio. Mas se ele me falar assim, Kunz, é proibido você fazer isso, isso e isso dentro da igreja. Cara, se eu fizer sem saber que é proibido, beleza. Ok. Agora, se ele me falar que é proibido e eu fizer mesmo assim, aí o buraco é mais embaixo. Porque ele me falou que era proibido. Aí eu estou enfrentando ele. Então o que acontece? Eu sempre brinco, é melhor pedir perdão do que permissão. É melhor pedir perdão do que permissão. E eu vou te dizer uma coisa, só entre eu e você, tá? Não conta pra ninguém. Se tem alguém que você pode pedir perdão e ele vai te perdoar, é o padre. Na teoria, ele vai te perdoar. Então, cara, qualquer coisa, depois você pede perdão. E aí ele, desculpa, padre, você tem que me perdoar. Vai te perdoar. Perdoado. Então, ó, tô brincando, mas tem um pouco de verdade nessa brincadeira também, né? Ou seja, eu prefiro pedir perdão do que permissão. Então eu não pergunto para ele, quais são as regras, porque tem gente que faz isso. Eu não aconselho. Cumprimenta, seja gentil, seja educado, se conecte, mostre que você é uma pessoa e não só um fotógrafo, né? Mas não dá abertura, não fica do lado dele conversando, não. Vai trabalhar, vai fotografar, porque, sabe, você não dá abertura. Eu gosto bastante disso, assim. Então, é dessa forma que eu faço e dá muito certo. Eu já tive problema também, tá? São mais de 600 casamentos. Já tive também. Eu já tive um padre que... Bom, agora não faz mais muito tempo. Era no tempo de pandemia, o padre... Só que não foi comigo, tá? Foi com outro... Foi com a equipe de vídeo na época. Foi com a equipe de vídeo. Eu tava, inclusive, nem tava lá no altar. Eu tava lá atrás, no mezanino, lá atrás. Meu irmão tava perto do altar. E aí o padre disse, agora vocês já podem descansar.
Tava começando a cerimônia. Ele disse, agora vocês já podem descansar. E eu pensei, como assim, caramba? Né? Como assim descansar? Nós estamos começando. Mas daí depois a gente, eu tava lá longe, né? Daí depois eu fiquei preocupado. Primeira coisa que eu fui perguntar pro meu irmão, depois fui pra ti, não. Eu falei, cara, acho que não, porque eu não tava nem, eu nem tava perto dele. E daí depois falando com os guris do vídeo, daí os guris do vídeo estavam rindo que eles acharam que foi pra eles, assim. Que ele se passou ali, se Uhum. perdeu, ficou meio perto do padre, o padre falou isso pra ele. Era bem pequenininha, igrejinha e tal. Então, assim, pode acontecer. Aconteceu umas 2 ou 3 vezes de eu presenciar alguma cena de o padre meio que falar entre palavras, às vezes durante a cerimônia até, né? Vai entender. Uhum. Para nós não aconteceu isso. Aconteceu, ele disse, ele veio depois da cerimônia, né, e falou com nós. Disse, tenta não ficar o tempo inteiro ali em cima, né? Perfeito, é justo. Eu, não, não tem problema. Pedir perdão, né, pedir desculpa e Ele te tal. perdoou, Aí a próxima vez a gente combina. Até porque eu sempre sou bem chegado nos padres, até porque eu quase fui um padre uma vez. entendi. Eu tive um seminário e tal, fiquei internado um bom tempo, então eu conheço papo de padre, Sim, sim. consigo me informar muito bem, né? Então eu já tinha chegado lá, já tinha conversado com ele, né? Já tinha rolado um climinha ali, e daí Mas tava ele, tudo bem e continuou tudo bem. no final das contas, ele é um padre educado que falou pra vocês no final, porque tem o mal educado que só porque ele tem o microfone, ele fala no microfone. E aí é foda. Porque ele tem o poder da voz, você não pode falar nada, né? Então, assim, cada padre é um padre. Mas se ele te falou isso, ele foi amigo seu e te deu uma dica. E claro, se você ficou o tempo todo no altar, sim, você, sem querer, na bondade, não na maldade, você talvez tenha sido inconveniente mesmo. E aí, que bom que ele falou isso. Então, você tá trocando uma ideia aqui comigo, vai pegar isso. Cara, se movimentar demais, você vira o pato. Ficar parado, o cisne não fica. Você já viu essa aula do pato, né? Sim, Ó, sim. correr que nem um doido pra cima e pra baixo, você vira o pato. Só que se você ficar parado, isso também não é cisne. Aí você vira um ganso que colocou a cabeça debaixo de uma pedra. Um avestruz, na verdade, não um ganso. Porque diz que o avestruz tem dessa, né? O avestruz fica parado e bota a cabeça debaixo da pedra. Não sei se é verdade, sei lá. Aí é um avestruz parado. Não. O cisne é o cara que não fica parado, é o cara que se movimenta, mas com a beleza de um cisne. Tranquilo, sereno, com certeza, trabalhando, mais com a câmera no rosto do que a câmera baixa. Isso faz toda a diferença, tá? Tu ficar parado lá com a câmera baixa, olhando, você está sendo inconveniente. Porque, cara, se você está assistindo ela, a cerimônia, então assiste ela lá de baixo, onde tem que assistir. Se você está aqui em cima do altar, você está para fotografar, então fotografa. Tu entende? Agora, se o noivo e a noiva estão lá parados olhando aqui, não está acontecendo nada, e tu ficar clicando também é um inconveniente. Por quê? Porque o cara deve pensar, esse cara tá fotografando o quê? Não está acontecendo nada. Você tá, saca? E, de novo, eles têm uma experiência também. Então eles vão sacando se. Então a gente tem que achar esse equilíbrio. Ficar lá o tempo todo é ruim, não subir lá é ruim porque você não vai ter a foto, que tem que ter também. Então tem que achar esse equilíbrio, né? E que bom que ele falou isso pra você, cara, no final das contas, sabe? Você é um aprendizado. Pense que podia ser pior. Pensa Sim, que sim. poderia ser pior. Bem, Ele fala no altar lá, por exemplo, o cara falou aquela vez, né? Cara, há muitos anos atrás eu ouvi uma dessa. Foi um casamento de um primo meu, do sobrinho do meu pai, lá em São Paulo das Missões, acho que é interior. Então a gente saiu daqui, fomos pra lá, levei todo o meu time, a gente deu de presente a fotografia, o vídeo do casamento, deu tudo, era tudo da nossa família, fazia tempo que a gente não se via, meu pai tem, sei lá, 10 irmãos, e todo mundo ali e tal, e, né, e coisa e tal, e pá, e aí fizemos a entrada dos noivos, e eu clico bastante, mas eu não uso flash nem nada. E a minha câmera era uma câmera na época que fazia bastante barulho, era uma D3S, então o clique dela era bem barulhento. E isso naquela região, talvez as pessoas, primeiro, não estavam acostumados a clicar tanto, número dois, o equipamento da maioria da galera lá era um equipamento mais simples, e, consequentemente, não era tão barulhento. Então o padre ouvia bastante, e eu cliquei bastante também. Cliquei, como
Normalmente clico. Aí cliquei em entrada, assim, eles entraram e tal, e o padre falou, agora os fotógrafos já podem descansar. Porra, nem tinha começado a cerimônia ainda. Ele, antes de falar boa noite para as pessoas, tipo, começar o negócio, ele falou isso, assim. Eu olhei pro pai, primeira vez que tinha acontecido, né? Isso faz muitos anos. Olhei pro pai, o pai olhou pra mim, tipo assim, faz o quê? Aí ele falou assim, pode sentar, né? E eu falei, meu Deus, eu sento, não sento, eu sento, não sento, eu sento, tô começando a cerimônia, se eu sentar agora, eu não tenho mais foto, né, cara? E aí eu peguei, dei 2 passos pro lado e fiquei parado, cruzei os braços, botei a câmera na cintura e fiquei parado um pouco, assim, esperando ele começar o negócio, assim. E o pai tava gravando, o pai não arredou o pé. Olhou, fuzilou o padre, assim, olhou nos fundos dos olhos dele e fuzilou, assim. E, só que ele foi inconveniente, assim, a forma com que ele falou e tal. É uma história engraçada. Aí fizemos o casamento, voltei a fotografar, pá, tremendo, né? Tremendo. Você tremia, eu tremia, assim, velocidade alta, porque eu tremia as mãos, assim, né, pra trabalhar depois. Horrível! Como é que você trabalha depois de ter tomado um esporro do padre na frente de todos seus primos? É foda, tá ligado? E tipo, daí, resumo da ópera, ele terminou a cerimônia e se mandou, porque ele viu que ele tinha pisado na bola. E, cara, quando saiu os noivos, assim, eu olhei pro pai e falei, eu vou tirar satisfação com o padre. Tipo assim, ele falou no microfone, agora eu vou perguntar o que, que a gente fez de errado. E fomos correr atrás do padre, eu e o pai. E o padre não é que saiu correndo e entrou com roupa de padre, com as paradas, tudo, nem tirou. Ele entrou no carro e se mandou, desgraçado. Até hoje a gente dá risada dessa história, né? E, então, às vezes a gente pode ser inconveniente, às vezes o padre pode ser inconveniente, às vezes muita gente pode ser inconveniente. Então, no final das contas, a gente tem que cuidar para a gente não ser esse cara inconveniente, né? Então, a gente tem que fazer o nosso trabalho, mas, enfim, assim como o padre tem que fazer o trabalho dele, como o cerimonialista tem que fazer o trabalho dele, né? Então, é muito louco. Tem umas histórias engraçadas. Então, acontece, não deveria acontecer, mas acontece. Eu acho que todo mundo ouviu isso um dia, pelo menos na vida, sabe? Todo dia. Então, Eu tinha, quando nós começamos a cerimônia, antes de começar, já tinha conversado com o padre, né? Ele até perguntou, vocês são novos na fotografia? Daí, sim, nós somos novos na cidade, faz pouco tempo e tal, né? uhum. E daí, não sei se ele levou para um lado mais para me ensinar, né? Para me ajudar a aprender Pode mais, ser. né? Então, ele fala, não, tenta não ficar muito ali em cima e tal, né? Tipo, vem em algum momento. Aí até agora nós falamos com ele de novo pelo celular, né, pelo WhatsApp, e daí a gente tá conversando e marcar uma reunião, né, para ver como é que fica melhor para ele Mas quando. cuidado, não abre muito, não abre muito, que daí, na minha opinião, você vai ficar Uhum, preso ao que ele acha que é certo na fotografia. E ó, talvez ele entenda fotografia. Eu conheço padres que entendem, eu já teve padre que fez um workshop já. Muito massa. Sério mesmo. E o cara entende pra caramba de fotografia e tal. Mas a maioria não entende. Assim, não sei se é a maioria ou não. sim. Mas tem que cuidar pra não dar abertura demais. Então, assim, agradece, né? A minha opinião, agradece e tal. Pô, obrigado, né? Desculpa aí, se eu atrapalhei, a gente vai tomar cuidado na próxima vez. Mas não abre muito, tá? Às vezes você quer ser muito educado, muito querido e se dá muita abertura. E quando você dá muita abertura, cara, você fica. Assim, se ele quiser, ele monta em cima de vocês daí. É aquela coisa. Aí ele vai botar as regras. E quando ele bota as regras, Uhum, desrespeitar as regras não dá, porque daí né? Tu entende? Que tipo, eu fazer sem saber que tá errado, beleza. Agora, eu saber que tá errado e fazer mesmo assim é outro nível, sabe? Na minha cabeça é outro nível de problema. Faz sentido? Ó, o sábio tá total. dizendo, ó, ele fez isso e acabou ficando refém. Exato. E aí está, numa cidade pequena, aonde você começa a fazer casamentos todo sábado na mesma igreja e você ficou refém do padre, e é o que acontece. Por exemplo, eu, pô, conheci, nossa, fotografava o mesmo padre todo sábado, sabe? Sempre meio que os mesmos, sabe? Uma cidade pequena é um padre só, um pastor só.
Então era meio que sempre o mesmo. Então, assim, você precisa ter o respeito dele, você precisa respeitar ele, mas ele também precisa ter te respeitar também, né? E quando você dá muita abertura, ele... Ah, tá começando, vou cagar por cima desses caras. Não é por Deixa maldade. Às tentado. vezes não é por maldade, eu não tô falando mal do padre. Ser humano é assim, né? Ser humano meio assim. Então tem que tomar cuidado, tá? Tem que achar o equilíbrio ali. Mas tá super no caminho, cara. É normal, tá? Não, muito bom. Total. Ótima dica, ajudou bastante, tá? Fechou. Eu sempre procuro achar um bom equilíbrio entre tudo, né? Pra não deixar nem o padre, que eu vou ver todo final de semana, incomodado. E também eu ter o trabalho que eu preciso entregar pro meu cliente, né? Porque ele tá Exato. pagando por isso aí. Ele tem que ter. Tem que ter o melhor de mim, né? Total. Naquele momento. Que, aliás, está melhorando cada vez mais. Exato. Graças a Que você. massa. Ah, muito, muito obrigado mesmo. Tamo junto. Graças a você, estamos cada vez mais melhorando. Muito bom, tamo junto. Até agora de manhã ganhei dois áudios de uma cliente nossa, que nós enviamos as fotos para ela escolher, e ela tá lá com as fotos e não consegue excluir nenhuma. Se compra todas. Isso se resolve fácil, né? É só mandar o Pix que nós resolve, te mando tudo. Mas ela ficou assim apavorada, que ela já tinha feito ensaios fotográficos na cidade e até perto da cidade, tipo Passo Fundo. Uhum. Mas nunca teve um trabalho assim. Ela estava se sentindo ela mesma na foto, que ela achou incrível e Legal. nossa, o áudio foi assim, ó, fenomenal. É Legal. para começar ali uma sexta-feira no 12. Que massa. É isso aí, cara. É isso aí. Isso é bom. E inspira, né? E aí, quando a gente inspira, a gente quer cada Ah, vez mais isso. Eu sempre digo assim: resultado bom vicia. Eu sou viciado em ouvir isso, assim. Eu quero cada vez mais ouvir elogios do meu trabalho. Não porque eu quero levantar o meu ego, mas é porque vicia. É viciante você ser elogiado. dá um gás a mais pro trabalho, né, Claro, Pedro? e quando dá um gás a mais, a gente faz Vamos fazer melhor com mais ainda, e ânimo, melhor né? ainda, e melhor Mais, ainda, melhor, e melhor mais. ainda, e melhor ainda. E aí a gente entra num loop infinito do eu quero ser melhor cada dia. E não é melhor que o outro, né? É melhor que eu mesmo. Então acho que É isso é melhor. muito massa. Isso é muito massa. Fechou, meu velho? Então tá. Valeu, abraço, Abraço. obrigado, Tamo junto. bom E final de boa semana. sorte lá com o padre. Valeu. Valeu, valeu, valeu.